Bom, vamos lá. Como que a gente pode falar sobre você retornar à igreja? O quanto é difícil quando uma pessoa ela se afasta do caminho de Deus. Quando você faz parte e tem comunhão com Deus, você segue em frente. Você vai até o fim. Chama-se o primeiro amor. Eu sempre chamo de primeiro amor. Mas para você retornar com a dificuldade do mundo, com as coisas que você já viveu, que você, com os problemas teu, com os problemas de família, com os problemas de trabalho, com os problemas do dia a dia. Para você retornar à igreja, para você retornar naquela fé, é muito difícil. Porque a gente começa a analisar que quando você está dentro da igreja, num banco da igreja, é de uma maneira. Você vê as coisas de uma maneira. Você vê a pregação do pastor, você vai lá engravatadinho, com seu terninho, ouve a palavra e vai para a tua casa. Mas quando você se envolve com a igreja e você vai até os bastidores da igreja, por trás daquilo, você começa a enfraquecer a tua fé. Você começa a colocar a culpa em Deus por ver tanta coisa errada e nada acontecer para aquele cidadão. Como eu já tive atrás disso aí, eu já convivi atrás da igreja, atrás do bastidor da igreja, eu sei que há muita coisa errada. Eu sei que há muita coisa que, se o pessoal, o povo, os evangélicos, tivesse a par do que acontece, não teria um ser dentro da igreja. Porque, na verdade, a maior parte dos pastores pregam a palavra que não vive. Eles pregam aquilo que não vive. Prega família, não vive família. Prega bondade e não vive a bondade. Prega o amor e não vive o amor. Prega você se desprender das coisas materiais, mas eles são os primeiros a se prender nas coisas materiais. Eles são os primeiros a se apegar às coisas materiais. Então, por isso que fica difícil você retornar às coisas de Deus. Talvez impossível. Você tem que ter muita força. Você tem que ter muita força de vontade. Você chega a ponto de acreditar mesmo fielmente que essas pessoas não acreditam em Deus. Que esses pastores não acreditam na palavra de Deus. Não acreditam na Bíblia. Porque eles erram tanto, faz tanta coisa errada, que você começa a falar, meu Deus, são ateu. Realmente não acreditam em Deus. E usam sempre aquela palavra de que você não tem que olhar para o homem. Que você tem que doar o seu tempo, doar o seu dinheiro, doar a sua vida e não olhar para o homem. É usando essas palavras que eles tomam posse da sua vida. Usam até da religião como um método de manipular a sua vida, manipular a sua casa, manipular a sua esposa, manipular a tua vida, manipular a tua conta bancária, manipular o teu trabalho. Eu já falei assim várias vezes, se você quer ver quem que é o teu pastor, chega nele e fala, olha pastor, eu tive uma revelação essa noite. Deus falou para mim doar todo o meu dízimo que eu ia te dar, comprar em cesta básica e doar para os pobres. Naturalmente, logicamente, na hora ele vai debater isso. Ele vai fazer para você falar que isso é um mal, que você não foi uma revelação de Deus, porque um dia se viu usar o dízimo de Deus para fazer isso. Usar o dinheiro de Deus para fazer isso. Vão debater com você. Ele vai passar a debater com você, porque ele não acha correto. Claro que não. Porque na verdade, eles não dão nada para ninguém. Eles não fazem nada para ninguém. E o duro é que quando você se afasta da igreja, que você já viveu dentro dos bastidores da igreja, é difícil você voltar. É difícil você ficar escutando aquela ladainha que eles pregam 24 horas na tua cabeça.
Sempre a mesma coisa. Pega sempre palavras que só crescem eles. Dizem para você que você vai crescer, que se você vai prosperar, mas na verdade, o que eles falam, eles não levam para eles. O que eles dizem não leva para eles. Então é difícil. É difícil quem se afastou da igreja voltar para a igreja. Você tem que lutar muito, batalhar muito para tentar tomar esse caminho. Não estou dizendo para você tomar um caminho onde você vai ter a mesma direção que eles. Não necessariamente isso. Tomar um caminho diferente, fazer a diferença. Esquecer essa palavra de olhar para o homem e fazer a diferença. Tentar mudar um pouco a tua vida junto com a tua família, com os teus filhos, com a tua casa, com os seus amigos. Começar a viver verdadeiramente a palavra de Deus, se você quer esse caminho. Realmente pregar o amor, realmente pregar a fé e dividir aquilo que Deus te dá. Dividir aquilo que Deus tem para te dar. E parar de olhar de vez mesmo. Deixar que Deus vai tomar conta. Porque ainda temos fé em Deus. O nosso coração ainda tem fé em Deus. Apesar de tantas pessoas, tantos pastores lutar contra isso, contra a fé do povo, porque eles mesmos estragam a fé do povo. Eles mesmos são carlódias, eles mesmos são mercenários, eles mesmos são pilantras. E eles acabam levando isso para a população, para muitos que se afastam, porque não aguenta mais ser extorquido, não aguenta mais ser roubado e não vê nada de mudança na tua própria vida. Começa a questionar Deus, começa a questionar as coisas de Deus. Engraçado que se a coisa é boa é de Deus, se a coisa é ruim é do demônio. Coloca tudo isso em pauta. Então é complicado você retornar para a vida em Deus. Não é fácil. É uma batalha constante, é uma luta, é um sofrimento. Você vive numa tortura mental, porque você não sabe realmente qual o tamanho do problema quando você morrer. Você não tem essa visão ainda, então é difícil. Retornar às coisas de Deus não é fácil, não. Retornar às coisas de Deus é muito difícil. Então fica aí a dica. Você que está dentro da igreja, não saia. Permaneça. Olhe em frente. Faça teu melhor. Se você perceber que o pastor está usando teu dinheiro para coisa errada, ajude outra pessoa. Você não vai ser obrigado. Você não é obrigado a dar o que você tem. É complicado. Mas vamos tentando. Fica aí a dica, tá? Você pense bem antes de se afastar de Deus. Que depois o caminho é difícil para retornar. Tá? Fica a dica.